falando para você manter a sua fé e a sua humildade, porque existe o início de um movimento espiritual aqui no sentido de mudar a sua sorte. A resposta que você precisa está aqui. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas que você está recebendo essa mensagem, mas se chegou em você, eu tenho certeza que eu tenho uma mensagem aqui para passar para você. Se você sentiu essa energia, se você já intuou alguma mensagem, alguma pergunta, algum sonho, algum objetivo que você tem aí que você queira resposta, eu peço que você já se conecte com o que está acontecendo aqui, que você se concentre, tome uma respiração profunda. E enquanto você está tomando essa respiração profunda 3 vezes, eu peço que você preste atenção para estar no momento presente, conectado com essa mensagem, trazendo sua energia para cá e me dando autorização para entrar no seu campo. Enquanto você está entrando nessa energia e se concentrando, eu quero te informar que eu trabalho com terapias, como por exemplo constelação familiar e tarot terapêutico, apenas na sua energia de forma individual no privado, através de mensagens para você que não quer me ver, através de câmeras que não quer se expor, e também através do Zoom, um áudio, um vídeo que possa aí trazer uma resposta para uma questão que você queira saber. Porque diagnósticos não são decretos. Mensagens, informações que você vê por aí, o destino que você está vendo se desenrolar na sua frente, ele não é, de maneira nenhuma, necessariamente o que vai acontecer até o final, mas energias não mentem. Então vamos saber agora o que que a espiritualidade tem para você? Hoje nós estamos aqui com Encanto de Lavanda, o tarô Zen do Osho e o o baralho cigano de Dona Esmeralda. Vou arrumar a mesa para que a gente possa começar. Caso você se interesse também em adquirir algum desses decks, o link está aqui embaixo. Comprando por ele, você também apoia esse canal. Além de salvar, curtir, dar o like e comentar aqui, ok? Compartilhando também com aquela pessoa que eu sei que você pensou aí, que tocou no seu coração e que pode ajudar essa mensagem aqui. Então vamos lá. Vamos lá, espiritualidade. O que que nós temos para essa pessoa linda, maravilhosa, que está do outro lado? Essa pessoa que quer receber uma resposta a respeito de dúvidas e de questões, e de sonhos que ela está passando. Balançou o coração aqui, hein? Balançou meu coraçãozinho. Tudo que acontece na mesa tem um porquê, tá, gente? Ah, vamos lá. Nas energias nós temos Três de Copas e Rei de Copas. Eu vou tirar todas as cartas para depois a gente conversar, tá? Ponto cego, a justiça, conselho. Uma balança tá para ser equilibrada aqui, viu? E necessariamente isso aqui tem a ver com questões emocionais. 5 de espadas. Dá uma. 3 de ouros no fundo do deck. Nós temos aqui na energia 3 de copas mais Rei de Copas. A justiça, no ponto cego, aquilo que você não consegue enxergar. A estrela no conselho, mais 5 de espadas. E 6 de ouros no ponto cego. Vamos continuar na clarificação. Energia, já voou. Apego ao passado, 5 de copas. Está muito emocional essa mensagem. Ponto cego. O forasteiro, 5 de arco-íris. 5 de águas no tarô Zen do Osho, 5 de arco-íris. Conselho. Gosto muito dessa carta. A fonte, as de fogo. No fundo,
Vamos deslocar essa velhinha aqui. Nós temos a mente. Clarificação com baralho cigano. O livro, na energia. Lírios, do ponto cego. Conselho. Terra. E fundo, a foice. Essa mesa está concorrida, senhoras e senhores, concorrida, concorridíssima. Puxar um pouco para cá, para que a gente possa conversar um pouco. Olha, o coração, eu senti de colocar as decorações, que geralmente não tenho colocado. Vamos à explicação do que está acontecendo aqui. É bastante emocional, tá? Eu recebi a mensagem, as informações da interpretação bem passo a passo, sabe? Bem devagar, as respostas foram surgindo. Então, o que está acontecendo aqui? Existe uma energia aqui de celebração em grupo, tá? Uma energia de equilíbrio emocional aqui, uma energia de uma segurança emocional maior, porque essa pessoa aqui aprendeu a lidar com o emocional, saber quando se abre, saber quando se fecha, tá? E essa pessoa aqui, esse rei de copas, que pode ser homem ou pode ser uma mulher, ele tá aberto. O que me chama muita atenção nesse deck é que esse aqui é o Encanto de Lavanda. Algumas cartas vêm com duas taças na mão. E não são só não é só o dois de copas que tem essa característica. O rei de copas, eu acho muito lindo nisso, porque deixa claro para mim que essa pessoa ela tá aberta para amar outra pessoa, ela tá aberta para compartilhar, para trocar com outra pessoa. E eu acho isso muito bonito nessas cartas de copas aqui. Então, trata-se de uma pessoa que ela está aberta. Pode ser você ou pode ser uma pessoa relacionada ao tema que você está trazendo na mesa. Se for uma questão amorosa, pode ser que nós estejamos falando da outra pessoa envolvida ou de você, que está preparada emocionalmente aí, tá cascuda emocionalmente, digamos assim, esteja com é, não que esteja com as barreiras levantadas, mas cascuda no sentido de tipo assim, você aprendeu muito. Então você sabe lidar com isso, você sabe lidar com as intempéries da vida amorosa, você sabe lidar com as intempéries emocionais do dia a dia, e é um privilégio, viu? Que hoje em dia muitas pessoas não sabem lidar com isso. Tudo nessa energia, a gente tem uma questão de lamentação por algo que passou, por algo que foi perdido, tá? Alguma coisa que aconteceu, um relacionamento foi rompido, um projeto que não deu certo, uma saúde aí que talvez não esteja como você gostaria. Algo aqui está me falando que existe um lamento sobre essa situação, esse contexto que você trouxe aqui. O livro está falando sobre coisas que você não sabe, tá? E que vale a pena ser estudadas sobre a sua saúde, formas de melhorar a sua saúde, formas de melhorar a sua produtividade, formas de melhorar a sua vida amorosa. Se você é esse rei de copas aqui, sendo homem ou sendo mulher, e está aberta a um novo relacionamento ou a melhorar esse relacionamento que você tá, de repente, aprofundar mais os estudos para entender como fazer isso. Uma carta que não está aqui, tá? Mas eu intuí, porque eu vi aqui o cinco de ouros, o cinco de copas, e que eu senti de falar para vocês é que o arcano maior 5 é o Papa. E o Papa fala muito da busca de um mentor para poder te orientar, tá? No ponto cego, já falando da justiça, existe da parte de alguém o desejo de se organizar para que algo que foi perdido seja equilibrado.
Talvez nesse contexto, se rei de copas não era um rei de copas, ele não era um rei de copas, gente do céu, ele não era um rei de copas. E ele perdeu alguma coisa, tá? Então, adapte a sua situação, eu tô sentindo que isso aqui é emocional. Provavelmente no campo amoroso. Se não for, mas se você está sentindo que você tem que perceber as sensações nesse lugar para receber o que é teu aqui, fica e recebe. Ele fez alguma coisa enquanto ele não era um rei de copas, tá? Porque isso é uma evolução. A corte, ela fala de pessoas que elas vão evoluindo, vão crescendo, né? Desde o pajem, que é uma criança, o cavaleiro, que é um adolescente, até uma rainha e depois um rei. Existe uma evolução aqui das coisas. E esse rei ele virou o jogo, tá? Mas ele só virou o jogo porque ele passou por uma situação aqui em que ele perdeu. Talvez ele fez alguma coisa que não devia e ele perdeu. E ele lamenta que perdeu isso porque ele fez alguma coisa que não devia, tá? Existe num contexto aqui algo sobre estudo, alguém que você não está vendo, porque o livro fala de conhecimento que não é do seu domínio, tá? Mas alguém que estudou, alguém que se aprofundou e que buscou conhecer, que buscou entender como fazer essa evolução para chegar até rei, tá? Nós temos um rei de copas com vontade de interagir aqui, com vontade de se reunir. Pode ser a outra pessoa, da questão que você trouxe, pode ser você, esse rei de copas, sendo homem ou sendo mulher. No contexto amoroso, essa pessoa, ela viu que ela fez alguma coisa, dá vontade de falar palavrão, mas não posso. Ela fez alguma coisa e ela lamenta isso que ela fez, tá? E ela evoluiu por conta disso que aconteceu. E o que você não está vendo é o, o ambiente se arquitetando para que algo aconteça e isso seja compensado. O Seis de Ouros, ele fala de troca justa, tá? O que que acontece? Nesse contexto aqui, existe uma pessoa que está para fora do muro. Essa pessoa está se sentindo excluída. Esse rei, ele está se sentindo excluído, ele está se sentindo para fora, ele está se sentindo excluído. Eu vou falar no contexto amoroso, tá? O que eu vejo aqui é uma pessoa que fez besteira e que está magoada consigo mesma pelo que ela fez e sente o desejo de compensar de alguma forma, de fazer, tomar alguma atitude mais justa em relação a isso. Talvez uma decisão de buscar realmente ir em direção a essa outra pessoa envolvida para resolver isso. Eu estou falando no contexto amoroso, mas pode ser um chefe que foi injusto, um colega que foi injusto, uma amiga que foi injusto, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, tá? Que foi um injusto. Talvez uma pessoa que descuidou da própria saúde e perdeu essa saúde e está buscando formas de resolver essa situação. E no contexto que você não está vendo é que a justiça será feita em relação a essa busca por melhoras, essa evolução que esse quadro trouxe, para que a celebração aconteça, tá? Qual que é o conselho que nós temos aqui? Tá falando para você, consulente, não perder a fé, tá? E tomar cuidado com atitudes presunçosas, com atitude do tipo já ganhei, com atitude do tipo orgulhosa mesmo, tá? Então, para você tomar cuidado com isso, para você manter a sua fé e a sua humildade nessa situação. Talvez para reconhecer que tudo que você sabe, apesar de você ser o rei, se você está sentindo que está falando com você, e por favor, comenta para mim se você se sentir à vontade para falar, se você é esse rei ou não. Se você é esse rei, apesar de você ter evoluído esse tanto aqui que eu tô vendo, para você não perder a sua humildade e não perder a sua fé, tá? Que o contexto pode parecer aqui de perda nesse primeiro momento, de escassez nesse segundo momento, mas tá falando para você manter a sua fé e a sua humildade,
porque existe o início de um movimento espiritual aqui no sentido de mudar a sua sorte, tá? Tá muito interessante essa mesa, porque ela tá vindo com respostas devagarzinho, sabe? Eu não consegui ver essas respostas na hora que eu abri. Então, tá falando para você vir com fé no que a espiritualidade está para fazer para mudar a sua sorte, tá? Existe a necessidade de você se manter humilde, com fé, porque esse jogo muda, tá? E tá falando também para você manter a sua atitude, que essa carta aqui, ela é o pajem de espadas, é o pajem de nuvens, é o da mente. Tá falando para você manter a sua atitude de aprendiz, a sua atitude de alguém que ainda não sabe tudo. Tá? É bem isso aqui que a gente estava falando, de manter a humildade, de entender que você ainda tem o que aprender, apesar de já ter chegado nesse patamar, tá? Se essa pessoa é você. Se essa pessoa aqui não for você, aqui no conselho tá falando para você que você não tá vendo que tá vindo algo justo na sua direção, tá? E tá vindo rápido, porque lírio caiu invertido. Você não tá vendo a rapidez com que isso chega para você. Tá falando para você manter a fé. E quando isso chegar em você, para você não ser petulante, não ser presunçoso, presunçosa na sua atitude, mas manter a humildade de alguém que não sabe. Quando essa bênção, essa predição chegar em você, que você se mantenha numa atitude mais. Os amores, houve uma outra interrupção. E tudo que acontece numa mesa, principalmente aqui nessa egrégora que a gente está conversando, eu gosto de trazer para vocês, para que vocês entendam o que tem a ver. Quando eu estava jogando esse coração aqui, ele balançou. Então é algo que, independente do contexto, se é saúde, se é profissional, se é financeiro, se é emocional, se é relacional com alguém, se é espiritual, é algo que mexe profundamente com o seu emocional que está acontecendo aqui, tá? Falamos aqui de interrupções ao longo dessa bênção chegando para você. Eu digo bênção porque eu vejo aqui um mover da espiritualidade no sentido de mudar essa sorte, tá? Então, se existe perda de saúde aqui, e perda de saúde e perda de financeira, seja saúde emocional ou material, eu vejo essa mudança aqui como muito promissora, tá? Mas eu vejo também, como eu estava falando do trevo, o trevo ele fala também de ruído, de coisas que podem acontecer no meio do caminho que possam atrasar isso de chegar, tá? Então é muito importante que você mantenha a sua fé, que você mantenha a sua atitude humilde, tá? Humilde não no sentido de, eu sou pobre, não. É humilde no sentido de ainda tenho o que aprender com essa situação. O outro lado da situação ou do contexto não sabe que eu estou numa mesa de tarô. Isso faz de você uma pessoa privilegiada, mas a outra pessoa não precisa saber disso, tá? Então mantenha a sua atitude humilde. Espero ter sido claro. Então, o que está acontecendo aqui é uma limpeza no campo para que essa bênção chegue em você através da espiritualidade, tá? Então, vai chegar. Essa pessoa vem para conversar com você e te pedir desculpas. Essa pessoa vem para se retratar. De alguma forma, o dinheiro que você precisa vai chegar. Ou a saúde que você precisa, seja ela financeira, física ou emocional, também vai chegar, desde que você mantenha a sua atitude humilde e a sua fé no alto, ok? Espero que tenha feito sentido. Um beijo no coração e até a próxima.